No vídeo de hoje falaremos sobre a carreira de um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Marco van Basten surgiu na década de 80, fazendo parte da maravilhosa geração holandesa que contava ainda com grandes nomes como Ruud Gullit, Frank Rijkaard e Ronald Koeman. Ao longo da carreira fez história por 2 clubes. O Ajax foi onde começou, mas foi no Milan de Arrigo Sacchi que ele se consolidou como um dos maiores atacantes que o mundo já viu. O início no Ajax. Marco van Basten foi projetado aos profissionais do Ajax na temporada 81-82 e já chegou mostrando serviço. Estreou substituindo o maior ídolo da história do futebol holandês, Johan Cruyff, e ainda marcou um gol. Seu estilo veloz e o aguçado faro de gol chamavam a atenção de todos. Van Basten só pensava em vencer e erguer taças. A prova disso é que com apenas 19 anos já colecionava 3 troféus em 3 temporadas jogando com a camisa do Ajax. Era um forte indício de que o mundo logo conheceria uma máquina de fazer gols. E os títulos não pararam por aí. Na sequência vieram o tricampeonato holandês, 2 Copas da Holanda e uma Taça dos Clubes Vencedores. Van Basten conseguiu o feito de se tornar o goleador máximo do campeonato nacional, por 4 anos seguidos, demonstrando que não estava para brincadeiras. Mas foi na temporada de 85-86 que Van Basten sepultou de uma vez qualquer dúvida sobre seu faro de artilheiro. Foram inacreditáveis 37 gols em 26 partidas, ultrapassando a média de 1 gol por jogo. No 4º ano como artilheiro fez 27 jogos e balançou as redes 31 vezes, se firmando e fazendo história no campeonato nacional, além de conquistar diversos prêmios individuais. Mas o salto mais alto da carreira ainda estava por vir. 1983, a estreia pela seleção da Holanda. Van Basten estreou pela seleção holandesa no dia 7 de setembro, contra a Islândia em uma partida que terminou com vitória da Laranja Mecânica, por 3-0. Mas o primeiro gol só saiu no jogo seguinte, em um amistoso contra a Bélgica que terminou empatado em 1-1. A trajetória no Milan. Depois de 6 temporadas pelo Ajax com 7 títulos, 172 jogos disputados e 152 gols, evidentemente que esses números despertariam o interesse de vários clubes da Europa, e a proposta escolhida foi a do Milan. O clube italiano se reestruturava em busca de trilhar novamente pelo caminho das glórias após anos sem grandes conquistas. Não é uma informação oficial, mas especula-se que o Milan desembolsou na época o valor equivalente a 90 milhões de euros para contar com o atleta. Na equipe de Milão, formou dupla inesquecível com o também holandês Ruud Gullit, e pouco tempo depois o Milan contrataria a pedido do próprio Van Basten outro holandês, o meia Frank Rijkaard, seu ex-companheiro de Ajax. Formava-se então o histórico trio holandês. Van Basten e seus compatriotas cumpriram com êxito a missão de recolocar o Milan no caminho das glórias. A prova disso é que logo na primeira temporada venceram o campeonato italiano, interrompendo um jejum de 9 anos. A cereja do bolo foi o gol de Van Basten que garantiu o título contra o poderoso Napoli de Diego Maradona. Na temporada seguinte, um título que o torcedor do Milan aguardava por 20 anos, a Copa dos Campeões da UEFA, hoje conhecida como UEFA Champions League, e trataram de ganhar logo 2 taças na sequência. Na primeira conquista, as semifinais foram disputadas contra o sempre temido Real Madrid. Na Espanha, o jogo terminou com empate em 1-1. Na volta em Milão, uma partida para a história com um avassalador e inesquecível 5-0. Na grande final, mais um placar dilatado. Dessa vez a vítima foi o Estrela de Bucareste. Um 4-0 para mostrar a todos quem era o verdadeiro dono da Europa. Gullit e Marco van Basten fizeram 2 gols cada, e o atacante terminou a competição como artilheiro com 10 gols marcados. No ano seguinte, a decisão foi contra o Benfica, e um gol de Rijkaard garantiu o título. Ao todo, Van Basten disputou 206 partidas e fez 128 gols com a camisa do Milan. Conquistou 3 campeonatos italianos, 3 Supercopas da Itália, 2 Champions League, 2 Mundiais Interclubes, 2 Supercopas da UEFA, e ainda por 3 vezes o troféu Luigi Berlusconi. 1988, a conquista da Euro. Passando por um longo período de reconstrução, a seleção holandesa buscava o seu reerguimento na Eurocopa, uma competição que até então a Holanda nunca havia vencido. As fichas foram todas depositadas num jovem Marco van Basten. Por ter perdido muitos jogos na temporada por causa de lesões, muitas dúvidas sobre seu desempenho eram levantadas.
Mas o atacante se sentia pronto para quebrar a escrita e finalmente dar o inédito título aos holandeses. O atacante teve participação fundamental nas semifinais, contra a poderosa Alemanha Ocidental de Lothar Matthäus, fazendo o gol da classificação a 2 minutos do fim do jogo. Na grande final, a adversária seria a mesma União Soviética que venceu a Holanda na estreia. Mas dessa vez o filme terminaria de outra forma. Gullit fez 1-0 no primeiro tempo. Veio a segunda etapa e a pressão soviética. Até que num contra-ataque mortal Van Basten recebeu um cruzamento da esquerda e num incrível voleio, sem deixar a bola cair, acertou o ângulo direito do goleiro Dassaev. Reveja o gol histórico. Esse gol antológico certamente foi um dos maiores da carreira de Van Basten e da própria seleção holandesa. Além do inédito título da Euro para a Holanda, Van Basten foi o artilheiro da competição com 5 gols marcados. Copa de 1990, a frustração. A conquista da Euro credenciou a seleção da Holanda como uma das favoritas à Copa do Mundo que seria disputada na Itália. Além disso, Van Basten vinha de 2 temporadas magníficas com o Milan. Mas a Holanda não conseguiu confirmar o favoritismo em campo. Na fase de grupos, foram 3 empates e nas oitavas de final, foi eliminada pela Alemanha Ocidental, voltando para casa sem ter conquistado nenhuma vitória e como a principal decepção da Copa. 1992, a perda da Euro e a despedida da seleção. A Eurocopa de 92 foi a última competição disputada por Van Basten com a camisa da seleção da Holanda. E mais uma decepção. A atual campeã contava com uma mescla de jogadores experientes com jovens promissores como Dennis Bergkamp. A equipe chegou às semifinais contra uma Dinamarca que entrou na competição como convidada de última hora, cheia de problemas e que, para surpresa de todos, terminaria como campeã. A decisão da vaga nas finais foi para os pênaltis e um dos maiores castigos viria a acontecer. Van Basten perde a penalidade e a Holanda é eliminada. Mas verdade seja dita, nada pode apagar os grandes feitos desse fantástico atacante, e nem as conquistas que vieram ao longo de sua vitoriosa carreira. 1992, as premiações. Apesar do pênalti perdido na Eurocopa, 1992 ficou marcado pela reafirmação de Van Basten no Milan. Dessa vez tendo Fábio Capello como treinador, o atacante conquistou outro scudetto, além da Supercopa da Itália e o troféu Luigi Berlusconi. Foram 38 jogos, 29 gols e participação fundamental nos 3 títulos da temporada. Sem contar que mais uma vez foi artilheiro do campeonato italiano e ainda foi eleito pela UEFA como jogador do ano. Outro prêmio importante na carreira de Van Basten foi a Bola de Ouro ou Ballon d'Or, prêmio criado pela revista francesa France Football e concedido ao melhor jogador de futebol europeu do ano. O holandês faturou o prêmio por 3 vezes, em 88, 89 e 92. As lesões e a aposentadoria precoce dos gramados. Com o biotipo magro, Van Basten sofria com entradas muitas vezes violentas dos adversários. Era o recurso que muitos deles utilizavam para tentar parar o atacante. Isso resultou em diversas lesões que deixaram Van Basten fora de várias partidas. Foram 4 cirurgias no tornozelo. Para se ter ideia, uma das lesões obrigou Van Basten a ficar afastado 693 dias dos gramados para se recuperar. As dores ficaram insuportáveis. A cartilagem do tornozelo direito do atacante não resistiu a tantos problemas e com esse diagnóstico, infelizmente Van Basten foi obrigado a encerrar a carreira precocemente aos 30 anos de idade. Sua última partida aconteceu diante de 70 mil pessoas, no estádio San Siro em 18 de agosto de 1995. Após a aposentadoria, Van Basten tentou a carreira como treinador, tendo inclusive dirigido a seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2006 disputada na Alemanha. Chegou a ser comentarista de uma emissora na Holanda e atualmente é auxiliar técnico de um clube holandês chamado AZ Alkmaar. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça o like e de se inscrever no canal. Até a próxima!